seja bem-vindo a mais podcast A Fala é Dela. Hoje nós estamos com 2 convidados aqui do Conselho Tutelar, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto muito importante, né? Daqui a pouco a Ângela vai apresentar um pouquinho mais os nossos convidados. Eu queria falar dos nossos parceiros, né? A Fala é Dela, ela é da instituição AME Maracanaú, Associação Meninos e Mulheres de Maracanaú. Esse é um projeto, né, da AME. E eu queria falar do nosso parceiro ACBM, Associação de Cabeleireiros e Barbeiros de Maracanaú. Está localizado aqui no Conjunto Tibó, onde você pode se profissionalizar cada vez mais. Procure o nosso Instagram, certo? E ACM, Instituto de Arte e Cultura Maracanauense. Ângela, agora vamos apresentar um pouquinho nossos convidados. O Léo, né? Vamos... Sim, pode deixar comigo, amiga. Muito Olá a todos. Hoje nós estamos com 2 pessoas aqui muito especiais. São 2 conselheiros do município de Maracanaú que estão fazendo um excelente trabalho aqui em nosso município. Vou aqui para os dados do Léo Farias, mais conhecido como Léo, pedagogo pela Universidade Estadual do Ceará, servidor municipal no cargo de educador social e militante dos direitos de defesa da criança e do adolescente. E a outra conselheira, nós temos o prazer de receber, é a Leonor Guilherme, advogada, gente, membro da Comissão da Mulher, advogada OAB, região metropolitana. Sejam bem-vindos ao podcast A Fala é Delas. Obrigada. Obrigado, Ângela. Obrigado, Ellen. Estamos aqui para contribuir com todos e preparados para responder as perguntas, as dúvidas da nossa comunidade de Maracanaú. Eu queria a primeira pergunta, qual é o papel do Conselho Tutelar no nosso município? Né? Que vocês explanassem um pouquinho, que as pessoas entendam. Pronto, gente. O ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990, ela prevê no artigo 131 que o Conselho Tutelar, que é um órgão autônomo, certo? É um órgão que existe em todas as cidades do Brasil, é bom a gente destacar isso. Ele está ali justamente para zelar pelos direitos da criança e do adolescente, para trabalhar no dia a dia, em busca, certo, desse bem-estar, em busca dos direitos da criança e do adolescente, para cobrar também aos órgãos públicos por esses direitos, para estar junto aos pais e à comunidade em geral, também em busca desses direitos. Tem também a Constituição Federal, né, que tem elencado lá nos seus artigos os direitos e garantias da criança e do adolescente, que é tudo um conjunto, e o Conselho ele é mais ou menos isso, ele vai garantir esses direitos, né, fazer com que aconteça, cobrar de um lado, cobrar do outro, requisitar direitos e proteger, né, as nossas crianças e adolescentes. Contribui, a gente falou em cobrar, né, Leonor? E contribui também com os órgãos públicos, com a escola, com o hospital, com uma associação da comunidade, certo? De bairro. Justamente. E lembrando também, como você está falando, também a gente precisa da comunidade ajude, Sim. né? Sim, Realmente sim. o trabalho de vocês, que é alerta, se eles verem alguma coisa, né, que esteja acontecendo na comunidade, para chegar até o órgão competente, que são vocês, para ter essa garantia de direito das crianças e do adolescente, né? E assim, é bom até a gente deixar aqui claro, né, frisar que o conselho, ele só chega numa denúncia, numa situação, se ele for comunicado. Tem que ligar, tem que comunicar, tem que dizer que está acontecendo, porque senão a gente não vai saber, né? Por isso que talvez, né, a gente escuta falar muita gente falando, o conselho, mas o conselho, para ele trabalhar, ele precisa da denúncia. Isso. Tem que ter a denúncia da população, e aí a gente depende justamente da comunidade. Isso mesmo. E vamos falar quais são essas centrais, né? Tem o Disque 100, não é isso, Léo? Não é isso, Léo? Tem o Disque 100 e também tem o contato institucional Do Conselho do Tutelar. Conselho Tutelar. A gente vai deixar, depois eu vou falar e vamos deixar na descrição do vídeo para vocês poderem,
né, tiver, e lembrando que a denúncia também pode ser anônima, Sim, né? A sim. gente também tem que frisar que às Isso. vezes as pessoas têm medo, né? A gente, como eu, como assistente social, a Ângela também, a gente sabe que existe esse medo. Então, frisando também isso, né? Pode ser feita uma denúncia anônima, que não vai ter nenhum problema se vocês verem que tem alguma coisa, alguma criança sofrendo violência. Não é isso, gente? O Disque 100, gente, que é o Disque Direitos Humanos, é um número gratuito, certo? 100, que funciona uma central, que é em Brasília, certo? E você pode estar lá dando as informações. É bom sempre, gente, a gente falar, quando for denunciar, e é o certo denunciar, é o correto, certo? Falar o máximo de detalhes possíveis, certo? O endereço, características da criança, é uma criança alta, criança baixa, se não souber o nome, a idade, características do pai, da mãe, do suposto agressor, certo? Legal. Ó. E isso. E também, para além do Disque 100, que como a gente falou, totalmente anônimo, tem os nossos canais, que é o e-mail que vai ser colocado Isso, nela. o e-mail também. Pode falar o e-mail. Pode, que é o C- CT Maracanaú, underline, que é aquele traçozinho lá embaixo, CE, de Ceará, CE, @hotmail.com. Pode ser encaminhado aí um e-mail ou no nosso telefone institucional, que é o 98211-1936. Também uma ligação totalmente anônima, certo? Que você não precisa se preocupar em questão de se identificar. É isso não, Lu? Isso. E a gente também dá a possibilidade de ir até o conselho, né? Quem se sente mais à vontade de registrar a denúncia lá mesmo, presencial. Aí fica a critério, né, da pessoa. Da pessoa, Mas realmente. sempre, né, frisando, o anonimato ele é garantido. Isso. Justamente a gente quer explicar isso para as pessoas, né, a nossa comunidade aqui do Maracanaú, que às vezes elas têm muito medo e a gente tem que explanar em questão disso aí, para ficar bem claro que se vocês, né, estiverem vivenciando, vendo alguém, faça a denúncia. Aqui também na CEAS, acho que vocês devem ter demais, né? Tem muito... Em questão é muito complexo, né? Aqui no município, às vezes a gente acha que não tem, no nosso município existe. Gente, como é que está sendo o atendimento de vocês nesse momento de pandemia e isolamento social? Pronto. A gente está quase acabando, mas como é que estava acontecendo, né? O conselho, né, desde o ano passado a gente nunca parou. Isso. No ápice mesmo da pandemia, nós ficamos trabalhando home office, né, mas não paramos. Por sinal, é até bom a gente complementar. Foi um dos anos que nós tivemos mais demandas, infelizmente, né? Foi assim, realidade. horrível. Foi demanda, era todo dia, era uma demanda em delegacia, hospital. Enfim, aí nós retornamos para o atendimento presencial e estamos até hoje. Hoje está funcionando de 8 às 14, né? De segunda a quinta e na sexta de 8 ao meio-dia. Gente, eu queria que vocês falassem um novo endereço, as pessoas ainda não sabem, né? Que poucas pessoas sabem. Eu queria que vocês dissessem qual é o endereço que vocês estão nesse momento. Pronto, fica lá, gente. No mês de dezembro de 2020, no ano passado, nós recebemos uma nova sede, uma sede mais ampla para vocês, para a comunidade. Precisa-se, logicamente, de alguns ajustes que a gente crê que isso está dentro desse processo, certo? E fica na Avenida 6, número 80, no Gereissati 1. Aí todo mundo pergunta, um ponto de referência, por trás ali da Escola Martins Rodrigues e do Mercado de Maracanaú. Legal. Gente, eu gostaria que vocês explicassem o que é notificação e quando é necessário fazer uma notificação para a família. Que às vezes as pessoas não sabem. A notificação, ela é um documento, né, que a gente usa, é usado pelo conselho de maneira interna, que ele serve para a gente chamar, né, chamar a pessoa para vir até o conselho para a gente conversar. A entrega da notificação acho que depende muito de cada conselheiro, né? Mas a gente manda ela quando são em relação à evasão escolar, que são demandas que não requer de toda uma forma a visita, né? Ela é para casos mais simples, como evasão escolar. A gente recebe, às vezes, né? Briga de casal, que o filho sempre, infelizmente, né, as crianças às vezes ficam no meio, a gente chama os pais para conversar. Então, a notificação ela é um instrumental mais simples, mais interno mesmo, que é quando a gente chama os pais, a mãe, enfim, um deles para conversar, um responsável. Então, porque eu como assistente social, né, eu tenho uma parceria, eu tenho e eu acho que eu vou continuar tendo, né, que eu estava no CAPS, no equipamento no CAPS infantil,
né? Então, assim, eu sempre tenho acesso ao trabalho de vocês, a gente faz visitas juntos, fazemos visitas juntos, enfim. E aí as pessoas vinham com notificação me procurando. Doutora, o que é isso? Como se fosse uma intimação. As pessoas confundem a autonomia do Conselho Tutelar achando que ele faz parte do judiciário. Como seria essa divisão? Que o Conselho, o que seria o não judicional? Jurisdicional, né? Jurisdicional. Para explicar que às vezes as pessoas acham que o Conselho Tutelar tem autonomia para tirar a guarda de uma criança e não é bem assim, né? E eu gostaria que vocês explicassem. Bom, é um ponto importante, Angela, que você está levantando essa questão. Embora que a gente destaca que o judiciário são parceiros, né? São parceiros, logicamente, o judiciário, o Ministério Público, como a Delegacia da Mulher. Para quem sabe, gente, a Delegacia da Mulher aqui de Maracanaú é também responsável por crianças e adolescentes, certo? Qualquer situação que envolve criança e adolescente na Delegacia da Mulher é um local especializado para você estar ali explicando, prestando um BO, ou outras situações como um abuso sexual, certo? Ou exploração sexual na Delegacia da Mulher. É o local correto também para você estar fazendo isso. E essa questão, Ângela, na verdade, o Conselho não tira a guarda. Ela pode, não tem esse poder de deliberativo de falar, não, retira-se a guarda para o indivíduo A e vai ser colocado para o indivíduo B. Na verdade, o que o Conselho faz é, em algumas situações que necessitam, né, uma situação muito crítica, de extrema, a gente retira, certo, a criança daquele ambiente para preservar, certo? Preservar a vida, preservar a integridade dessa criança, e pode ser até colocado numa família extensa, né? Tipo uma avó que seja próxima ou não, um tio ou uma tia que queiram ficar naquele momento enquanto a gente estuda mais a situação. Abrigo, né? E lembrando assim que sempre o Conselho vai querer que a família não perca um vínculo, né? Que às vezes as pessoas têm muito esse medo, vai, né? Não, claro que sempre vai ter isso de procurar sempre pessoas, como ele está falando, um tio, um avô, para a criança não perder um vínculo, dependendo da situação, né? A questão do acolhimento institucional, né, que é abrigar a criança, colocar em abrigo, ela é a nossa última opção. Então, assim, quando acontece um acolhimento institucional é porque já se esgotou todas as possibilidades. Perfeito. Né? E então, isso. Léo, só para me entender, jurisdicional, não, o Conselho ele não faz parte do jurídico, mas ele faz parte da rede jurídica, Isso. né? Que é uma o rede de Ministério apoio. Público, a Defensoria Perfeito. Pública, a Delegacia Defensoria da Mulher, Pública, a Delegacia, né? E vocês têm que comunicar ao Ministério Público quando acontece esse fato de vocês terem última que... instância, né? Se não, última instância, quando já está, né? De uma forma, de uma forma bem didática, a gente aconteceu um fato, certo? E, por exemplo, a gente retira de uma forma momentânea aquela criança de uma situação A e coloca no convívio de uma avó. Pode ser até em outra cidade, eu também já fez, né? O Leonor já fez em cidades, inclusive, distantes aqui. Né? Já fez. Então, e a gente tem que comunicar de imediato para o Ministério Público. A gente tem um prazo de 24 horas para avisar o juiz, né? Comunicar o juiz, ao MP. Se a gente institucionalizar, né? Colocar no abrigo 24 horas para informar o juiz, inclusive. Né, e fala, promotor, olha, aconteceu isso. E a nossa alternativa foi estar colocando nos cuidados da avó materna ou paterna que mora no outro bairro aqui mais próximo. Mas aquela situação ali, a gente retirou a criança para justamente... Naquele momento, aquele ambiente era totalmente violador para elas. Exatamente. Seja lá qual for o direito, né, que esteja sendo violado. Mas se saiu daquele ambiente, seja para uma família extensa, seja para um acolhimento, é porque realmente o ambiente não era dos melhores. Então, e no dia a dia a gente se depara com isso, se depara sabe, gente? demais, Sim. então, como diz, é feito toda uma análise antes. Que os pais saibam disso, né? Que às vezes, como ela falou, recebeu uma denúncia, já vou ser preso, já... Não, gente. Né, explicando que tem todo um processo até chegar nessa última instância. Vocês também vão saber realmente o que é que está acontecendo, que uma coisa, às vezes, a pessoa denuncia, não é aquilo. Então, vai saber se está acontecendo a violação ou não. Eu acho, inclusive, gente, que isso aquele ditado que sempre fala, uma criança está sendo mais, assim, como é que se diz? Reprimida. Tá tipo se danando, né? A mãe fala assim, eu vou chamar o Conselho Tutelar.
Vou chamar o conselho tutelar pra ti, né? É um senso comum que Querendo infelizmente as assustar pessoas... as crianças, né? Mas nessa brincadeira de mau gosto, né, ali, aí as pessoas vão passando, vai passando a informação. e Aí você acaba vai reproduzir uma É, coisa errada, né? Que acaba que a gente, querendo ou não, chega a ser mal visto. Mal né? visto, Quando é. fala, conselheiro. E o que às vezes no nosso dia a dia não é tão legal, né? Deixar claro, o conselho tutelar não é um bicho papão. O conselho tutelar Pelo tá para contrário, né? acolher, garantir Isso, direitos. Então, assim, exatamente. sempre lembrando isso a vocês. Justamente a gente está fazendo podcast para tirar todas Dúvidas, né? essas dúvidas, tirar o que é mito, né? É um mito. Gente, como a gente estava falando questão do Ministério Público, eu queria falar assim, para as pessoas saberem que o órgão existe. Um órgão fiscalizador para vocês, que vocês não trabalham, como diz, aleatório, à toa, né? Que tudo existe, que às vezes as pessoas acham. E lembrando que para você estar no cargos que vocês estão hoje, vocês tiveram a eleição, é todo um processo. Diga assim, as pessoas que estão naquele cargo, existe uma equipe, né? Eu queria até que vocês falassem quais são a equipe que tem no conselho, além de vocês conselheiros, alguma, né? Quais são as equipes que vocês têm parceria, você não falou, tem parceria com a Delegacia da Mulher, com o Judiciário, que vocês falassem dessa... Na verdade, sim, o nome não é nem eleição, é o processo, Processo eleitoral. eleitoral, né? mas eleitoral não, é processo, como a gente diz, É seletivo, né? Seletivo. Eles chamam, que a A gente comunidade fala, eleitoral, a gente fala eleição porque, infelizmente, é bem parecido, infelizmente. é o processo, é É urna urna eletrônica, é escolhido. É né, um processo vocês- da comunidade, de escolha Isso. comunitária para os conselheiros tutelares, né, que ocorre realmente de 4 em 4 anos, pessoal. E fala um pouco sobre a equipe. Tu tá falando da nossa equipe interna, não é isso? Interna. E, inclusive, tem até o nome que é muito bom destacar o nome de todos, gente. Que não só eu, sou a Leonor. Hoje eu estou na presidência, né? Nesse ano 2020, eu estou na presidência do conselho. No ano 2021, né? 2020 foi a Leonor. É por ano, é? Cada ano é um conselheiro. Não é uma regra, certo? Mas a gente compactou isso para todo mundo ter a oportunidade, né, de estar contribuindo em relação a isso. Então, além de mim, da Leonor, hoje nós temos também como conselheira a Viviane Oliveira, a Riviane Lima, certo? E a Mariana Marinho. A Mariana Marinho está de licença maternidade e por conta disso, quem assumiu no lugar dela foi o conselheiro João Carlos. Lá no conselho, certo? Nós temos a dona Jussiene, que é no agente administrativo, a Lorena também, agente administrativa, a Vanessa e a Natália também contribuem lá na nossa recepção, e a dona Esmeralda e o Marcos, que também é muito importante para o nosso equipamento, que cuida ali da portaria e da cozinha, serviços gerais. Então, a nossa equipe é essa. É uma equipe, digamos, pequena, mas eu gosto muito dessa equipe, sabe? Quando eu falo assim, é equipe porque a união faz a força. Vocês só não iam conseguir, então sempre tem que ter a sua equipe. Por isso que eu falo assim, que é importante. Todos são importantes nesse processo. Em números é uma equipe pequena de número, gente, mas é uma equipe muito grande no serviço, certo? Que qualidade. qualidade, que juntos se qualidade. fortalecem. E é importante, Sim, por isso que é sim. importante explanar para a comunidade. Eu falei em questão assim do processo eleitoral, que eu quero falar para a comunidade, que vocês foram escolhidos pela comunidade. Sim. Vocês não são uma pessoa que chegaram e colocaram. É isso que eu quero explanar para a comunidade, por isso que eu estou falando. Sim. Entendeu? Nesse sentido. Perfeito. E, Léo, quais são as denúncias mais frequentes que vocês recebem? Gente, e aí, Ângela, são diversas, certo? Eu tenho aqui, por exemplo, uma lista de situações que, não, ao meu ver, certo, Leonor? A Leonor pode ter um outro olhar, mas com certeza é o mesmo desse, porque ela parecido, também né? está sentindo na pele. Essa questão, gente, de conflito familiar, que é uma origem, certo, da alienação parental. Aliás, elas se confundem, né? Bastante. Elas vão se interrelacionando. Acaba que em um certo ponto elas se encontram muito, né? Sim. A questão também, gente, muito recorrente que a gente recebe de abuso sexual, né? Eu já vi situações de bullying. Também a gente pode destacar aqui a violência psicológica e física, certo? O que mais? Eu destaquei aqui a questão de evasão escolar, tanto de escolas estaduais como municipais. No início do ano, sempre a gente tem uma demanda muito grande de vagas escolares. Tipo, a mãe fala assim, olha, eu fui lá e o diretor disse que não tem vaga. E a gente procura atender, escutar aquela mãe, procurar a Secretaria de Educação para ver se tem uma outra escola mais próxima, ou existe uma possibilidade de abrir uma outra turma para acomodar ali
aqueles alunos que estão sem a matrícula, criança e adolescente em situação de rua, o trabalho infantil, violência institucional. Eu, particularmente, Leonor, também já recebi situações dessa, de violência institucional. E eu tenho, inclusive, gente, aqui os números, que dependendo do desenrolar da conversa, eu vou informando para você ver, como complementando até que a Leonor falou que o ano 2020 foi um ano pesado para a gente. E eu tenho aqui esses números do ano 2020 para vocês verem como não foi fácil. Pode dar esses dados, que é muito importante, que é justamente a gente dar essa alerta, né? Porque realmente na pandemia cresceu muito em questão de violência em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A gente tá tendo sempre outros profissionais aqui, todo mundo fala a mesma fala, que aumentou demais a violência. Infelizmente. Com criança, contra a mulher, foi demais. Foi. No ano 2020, gente, apesar de a gente ter passado ali alguns meses tudo fechado, né? Mas como a Leonor falou, o conselho não parou. Mas mesmo assim, na sede a gente recebeu 1.200 atendimentos. 1.200 pessoas, né, para atendimento. Um dado aqui que eu acho super interessante, que aqui ele reforça que o conselho está no caminho certo, Leonor, que nós estamos no caminho certo, que é o número de ofícios recebidos. E esses ofícios, gente, recebidos são, de grande parte, as demandas de Ministério Público, as demandas de delegacias, as demandas do judiciário, de escola, enfim. Então, a gente recebeu, gente, 605 ofícios, certo? E nós expedimos, aliás, 610 ofícios recebidos. E nós expedimos 605, ou seja, muito próximo ao número. Isso que a gente tira de consideração? De que nós damos as respostas às outras instituições dessas demandas que a gente recebe. Vocês estão entendendo? Nós recebemos 610 e enviamos 605. Então, um número muito perto. Por exemplo, se a gente tivesse aqui recebido 610 e enviado só 200, não estava respondendo. Alguma coisa estava errada. Né? Alguma coisa estava errada. O trabalho está sendo feito com excelência. E além de também vocês estarem encaminhando ofício, né? Porque na verdade o trabalho de vocês, ele só vai, me corrija se eu estiver errado, vocês dois. Eles só vão acontecer com eficiência se a rede toda contribuir. Né? Não é só o Conselho Tutelar que vai salvar a pátria. Isso mesmo. Isso. Então, assim, é importante toda a rede, a saúde, a educação, a assistência, o judiciário, tá todo mundo ali junto, de mão dadas, para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, que é proteger as crianças e os adolescentes. Tem que ser um trabalho conjunto, né? Só o conselho não resolve muita coisa, infelizmente, né? Apesar de muitas vezes a gente conseguir solucionar demandas, às vezes sem precisar chamar outros órgãos, né? Chegar até eles comunicando. Muitas vezes, eu, Leonor, Leonardo e as demais conselheiras, a gente conseguiu solucionar ali alguns conflitos. Então, assim, muitas das vezes nem sai, fica ali, a gente vai acompanhando, vai visitando, vai vendo. Solucionou? Ótimo. A gente precisa do quê aqui? Não precisa de nada, tá tudo certo. Pronto. Nem sempre, né? Infelizmente. Mas muitas das vezes a gente consegue sim. Né? O conselho ele consegue fazer essa pacificação, né? Pacificar esse conflito. Que infelizmente a gente recebe demais. Conflito familiar, assim, fora as demais, né? Acho que fica aí no nosso póreo, no topozinho. E quais são as ações que vocês utilizam para enfrentar esses conflitos familiares? Ângela, se você permitir, deixa eu só concluir aqui a relação dos números, que eu acho muito importante. E baseado nisso que vocês falaram também, olha só, requisições de serviço público, né, Leonor? Requisições é isso, a gente, recebe uma situação, a gente, na medida do possível, ali tenta apaziguar, tenta resolver a situação, mas a gente precisa também de um outro passo, que é aí que vem os nossos parceiros, né? A rede, que é o NASF, que é o CAPS, que é a vaga escolar,
Que é o que mais? O atendimento... A própria saúde, secretaria mesmo, quando a gente fala do órgão. Pronto, isso. a gente encaminhou, gente, 864 requisições para parceiros. Outro local que a gente manda bastante, Núcleo de Mediação. Núcleo de Tem Mediação. sido um grande parceiro nosso. Bem lembrado, Leonor, muito lembrado. Legal. E é muito importante o núcleo de muito. mediação, muito importante. Ele vem ajudando a gente, assim, muito mesmo. Uma situação interessante de eu citar aqui também é a segunda via de registro, gente. Para quem não sabe, o Conselho Tutelar tem esse serviço, certo? De requisitar uma segunda via, claro. Não é uma coisa que é para ser assim abertamente. Quem tem condições, né, tem a consciência, pode procurar o cartório e tal, mas para uma situação que a gente percebe que há uma vulnerabilidade, a gente faz a requisição. Que acontece muito quando a gente vê crianças, adolescentes, Isso. quando a gente chega de uma certa forma, numa abordagem na família, que quando a gente pega os registros, né, a certidão de nascimento está assim, desgastada mesmo. Ou não tem, né? Ou não tem, perdeu. perdeu. Aí a gente chega e faz essa solicitação, né, para famílias carentes, né? Exatamente. E a gente consegue, sim, nos cartórios aqui do município e fora, né? Pronto. Aí, no ano 2020, nós tivemos 646 requisições para a segunda via, né? E assim, já no ano 2021, rapidinho, atendimentos na sede, nós tivemos 463 atendimentos nesse ano já. 6 meses foi, né? Muito Vai até o final do ano vai ultrapassar o... Vai. Talvez esse número... ultrapassar o ano E anterior. eu considero assim, Leonor, esse número só não tá maior porque também muita gente acha que tá fechado. Isso, né? Muita gente tá Não indo ainda sabe no o endereço. tá Por indo isso no que eu tô prédio falando, muita gente antigo. não Isso, sabe. Por isso verdade. falando em questão de endereço novo. As Muita pessoas gente. não Muita gente sabem. ainda vai no antigo, aí depois liga, onde é que vocês estão mesmo, hein? Aí Muita a gente. gente sempre vai. Aí, para concluir aqui, gente, nesse ano já, ofícios recebidos foram 340 e expedido 323. Ou seja, aquele número... Gente, pode ter certeza, pelo menos 80% ou mais desses ofícios recebidos são demandas, né? São situações que requer que o Conselho vá lá e, em loco, perceba aquela situação. E os expedidos da mesma forma, as respostas dessas demandas que a gente recebe. Que bom que está tendo essa dinâmica das respostas, que você está mostrando, que é importante mostrar, né? Que às vezes o pessoal, eu mando e não recebo resposta. Você está falando em números, né? Que realmente, né, vocês têm um compromisso de fazer, estão fazendo. Muito bem, vocês estão de parabéns, né? Obrigada. Estão de parabéns. Isso é Gente, importante. eu queria que vocês explicassem um pouquinho, é como a gente estava falando um pouquinho antes, né? Em questão que o pessoal tem muito esse medo, vou perder meu filho. Quais são as instâncias? Eu sei que é na última, mas vocês explicassem um pouco. Você recebe uma denúncia, realmente a violação, assim, é o máximo que vocês têm que levar para o abrigo, ou a mãe perde a guarda, né? Que vocês vão passar para o judiciário, porque quem realmente vai dar, né, já não compete mais vocês. Mas vocês dissessem alguma situação, citasse como é que até chegar esse processo. Certo? Vamos... vou dizer um exemplo, tá? E aí eu explico mais ou menos a situação. Um caso de abuso sexual que ocorre dentro da residência pelo companheiro da mãe. A mãe sabe, mas não fez nada. Chegou até nós. O que é que acontece, Leonor? Não tendo nenhum outro familiar, a gente faz o acompanhamento em delegacia. Primeiro, né, até ressaltar. Caso de abuso suspeita, delegacia. Com urgência, né? Pode sim ligar pra gente, mas delegacia. Os pais, principalmente quando sabem, familiares, delegacia. E quando chega até nós, né, não tendo nenhum outro familiar, né, a gente vai com a criança ou adolescente até a delegacia da mulher, registra o procedimento. Depois de registrado o procedimento, vai até o IML para fazer o exame, né, para comprovação. Saindo do IML, a gente tem duas alternativas. Busca uma família extensiva, seja em outro município, em outra cidade, ou não localizando ninguém, é um acolhimento. E aí, nas duas possibilidades, tanto da família extensiva como no acolhimento, a gente notifica o MP, né, o Ministério Público, e o juiz. E aí vai ser feito. Aí, quando está no abrigo, só sai de lá depois que tiver uma decisão judicial dizendo: a gente achou um familiar que mora em São Paulo. Aí o juiz expede, né, o termo, e aí é feito o procedimento para ir para a família. Quando fica com a família, ele é acompanhado por todos os órgãos.
que a gente manda para a rede, né? E aí vê o que é que precisa. Psicólogo, a gente faz os encaminhamentos necessários e assim vai. Certo. É mais ou menos isso. É muito... Não tem algo que diga, sempre é assim. Não tem como. Cada caso é um caso, né? E aí a gente se junta, né? O colegiado, a gente se junta para analisar. E aí, o que é que a gente faz aqui? A gente vai por esse caminho? Ou a gente vai tentar ao máximo correr, ver em outros estados se tem algum familiar? Às vezes não é possível. Às vezes a família não quer. Então, assim, cada caso é um caso. Mas o caminho é mais ou menos esse. Mas sempre, 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 sempre a gente informa ao juiz e ao Ministério Público. Certo. Muito bem. Legal. Mas eu estou falando para realmente as pessoas entenderem como realmente funciona, né? Bem direitinho, as etapas. Muito bom. Realmente até onde compete vocês, até onde não compete, né? Que é bom esclarecer para a nossa comunidade isso. Legal, né? É muito interessante e ao mesmo tempo, o que me preocupa, eu como assistente social, que há 12 anos trabalhei na saúde mental, agora no momento eu estou em outro equipamento, né? Tá sendo uma nova experiência para mim, mas eu acho de extrema importância divulgar o trabalho de vocês, porque às vezes a gente escuta críticas que não faz sentido, por desconhecer o trabalho de vocês, né? Por isso que é muito importante vocês estarem divulgando, fazendo ações. A parceria com a rede é fundamental para que a gente consiga atingir todos os objetivos de defender as nossas crianças e adolescentes, né, amiga? Isso mesmo. Eu queria que vocês deixassem um recadinho. Final, cada um já? de vocês. Acabou? Não, a gente continua, a gente quer explanar mais alguma coisa. Vocês têm mais algum caso para citar? Porque a gente falou assim algumas perguntas, mas se vocês tiverem algum caso, alguma explicação a mais, quanto mais informação, melhor. Sim, gente, eu queria aproveitar também o momento, gente, parabenizar aqui a Leonor. No começo do mês, né, Leonor? Nós recebemos, aliás, no começo do mês não, há uns meses atrás a gente recebeu uma demanda, gente, do judiciário, certo, para ir deixar uma criança lá em São Paulo, certo, e foi pela primeira vez aqui em Maracanaú que um conselheiro fez um tipo de demanda dessa, né, e deu certo, Leonor, teve alguns problemas, que é normal, mas a Leonor foi agora na semana passada, né, Leonor? Foi. Semana passada, e foi lá em São Bernardo do Campo. Tiramos uma criança que estava no abrigo, né? E fazia algum tempo. Então o juiz deferiu e a criança está agora morando com a irmã lá em São Paulo. A gente ficou muito feliz por conta disso. Que lindo, porque Aí é tão bom resgatada, é muito importante. E lembrando assim, apesar da distância, né, que no município tem, é muito bom a gente explanar e mostrar isso, né? Que muitas pessoas não sabem. Acham que é fora da realidade, não é, gente. Realmente eles fazem um trabalho do jeito que é para ser. Desmistifiquem, né, que o Conselho Tutelar não é bicho-papão. Eles estão para ajudar e acolher as famílias, a garantir o direito, não é isso? Exatamente, garantir. Vocês têm mais algum caso para falar pra gente? Pai? Quanto mais, melhor. Quero muita informação. Vai lá, Leonor. Tem muita coisa, gente. Tem tanta coisa tem muita coisa. Muita coisa. Até... Mas, pegando um pouco do gancho da Ângela, né, em relação às críticas, né? Realmente, quando a gente chega assim, em determinadas redes sociais, a gente só vê as avalanches. Eu até falo muito com os meninos. Se a gente fosse deixar bater por isso, a gente não trabalha. Verdade. Porque imagina aí, 5 conselheiros para um município tão grande. Deveria ter mais, né, Leonor? Sim, é o ideal, né? Pela demanda, pela quantidade de habitantes. E assim, nós só somos 5. E outro, o trabalho do Conselho Tutelar, ele é sigiloso. Exatamente. A gente não pode estar lá dentro falando, hoje eu atendi fulano porque fulano estava sendo negligenciado pela mãe. Fulano porque... A gente não pode expor. Tem a ética profissional, né? Total. E aí muitas vezes as pessoas criticam, falam que o conselho não faz isso, mas sem saber. Ou às vezes simplesmente criticam porque chamam o conselho e são atribuições que não são nossas. Eu já recebi muitas denúncias, né? Eu não aguento mais essa criança. Eu vou entregar para o Conselho Tutelar. Como eu tô falando, ele falou, vou chamar o Conselho Tutelar para você. E não é assim, quando né? o conselho
conselho se nega aí numa situação dessa que não é atribuição nossa, o conselho tutelar ele é mal visto. Eles não trabalham. Mas, gente, tem tanta coisa que é nossa atribuição que a gente faz todos os dias e a prova disso são os números que o Léo trouxe. Né? Números, e muito importante, sim, Léo, você traz desses números. São as respostas. Mas eu fiz uma denúncia e não recebi resposta. Você pode não ter recebido. Mas essa resposta, de alguma forma, ela foi para algum lugar. Seja para o NASF, seja para o Ministério Público, seja para a saúde. Ninguém sabe. Às vezes a gente recebe uma denúncia que até então a gente acha que foi uma negligência. Quando a gente chega, é uma questão social totalmente diferente. É a família com fome, não tem o que comer. Então, assim, é muito fácil, às vezes, a gente criticar o trabalho do próximo, sem a gente saber, sem a gente estar lá. E tem sido uma luta de nós 5, porque cada dia, eu já disse até para os meninos, eu, sinceramente, eu saí de uma determinada rede social, porque, gente, eu não posso falar. E tem horas que você fica tão chateada, poxa, a gente se mata de trabalhar, a gente se dá tanto. Se doa tanto, né? Para não ser reconhecido, para chegar e só receber pancada. Mas quando a gente é reconhecido é maravilhoso, né, Léo? É a tia Léo no... Muito bom. Por isso, assim, que a gente tá com esse canal para esclarecer e tirar isso que as pessoas têm, para justamente saber o trabalho que vocês fazem, né? Sim. Pronto, essa questão, gente, acho que foi a Ângela que falou no instante, né, sobre o conselho, uma nova sede, né? Isso mais ou menos nesse tom. Existe já uma resolução mais atual do Conselho Nacional, certo, dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que dizem 100 mil pessoas, 100 mil habitantes na cidade para ter um outro conselho. Então, baseado nessa resolução, né, o nosso município já... A cada 100 mil deveria já ser merecia um conselho. um outro conselho. Mas isso é uma luta, gente. Eu acho que a gestão, inclusive, é sensível a isso, certo? Mas é questão de processo, é questão de a gente notificar esses números. Todo ano, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania tem uma parceria com o Estado, que é o SERIV, né? Isso, SERIV. Que é uma planilha, certo? Um instrumental, que essas informações vão direto para o Estado. É importantíssimo a gente alimentar isso, porque os gestores ficam sabendo de fato dessas informações. Conhecem os números, né? Conhecem os números e vê, vixe, realmente aqui, ó, os números não tá dando só para um conselho. Mas a gente não alimentar isso, não mostrar esses números, aí todo mundo Ninguém sabe o que está acontecendo, né? Isso mesmo. Entendeu? Mas eu gosto, vamos criticar que não estão trabalhando, não sabe dos números, não sabe o que acontece realmente, né? Na prática. A prática é... E assim, é uma atividade assim muito árdua. Eu acho. Assim, não, eu tenho certeza. Assim, se me convidasse para mim pleitear um cargo desse de conselho tutelar, eu não queria, porque é muita responsabilidade. Então, o que eu posso dizer para vocês é parabéns pelo trabalho, tá? Hoje eu não estou na saúde mental, mas eu me encontro no fórum, estou sendo assistente social do fórum, e a gente, com certeza, a gente vai se encontrar. Sim. Mas agora vamos finalizar. Eu quero que vocês, né, deem um recado para a comunidade. Cada um finalize. Vamos lá, Léo. Eu primeiro. Então, gente, agradecer a oportunidade A Fala é Delas, dizer que eu acompanho o programa, viu, de vocês. Olha aí, muito vocês estão falando bem. como espectador de vocês. Muito bem. E assisto toda, viu? Não é esse negócio de assistir 5 minutos, não. Assisto todo. Coisa boa, divulguem, tá? Sim, Que sim. esse é o nosso objetivo, informar a classe, vamos dizer assim, desfavorecida, empoderar as mulheres, enfim. Como cidadã, as mulheres fundadoras da AMEN estamos fazendo a nossa parte, né? Sim. Como, por exemplo, esse projeto podcast que é da Elaine, né? Tendo esse espaço para a gente falar do que realmente a gente precisa saber. Sim. Né? Então sempre a gente vai ter convidados aqui. Vocês se sintam convidados novamente em algum outro momento, com algum outro tema, igual, por exemplo, alienação parental. A gente pode aprofundar nisso, de repente elaborar projetos para estar trabalhando essas famílias, né? Por que não?
Cada cidadão, ele tem que se implicar o seu papel na Tem que sociedade. contribuir, né, com a sociedade. Justamente a gente está fazendo esse papel. Perfeito. Outro tema importante, o trabalho infantil que a gente pode trazer em Isso, breve, a gente né, falou essa com questão. a Kátia veio, a gente pode até trazer a Kátia novamente, um de vocês, para a gente estar falando sobre esse assunto e explanar mais, porque assim, o assunto é muito amplo, geralmente é de 40 minutos, a gente conversa aqui há 1 hora, mas dá para a gente tirar só algumas dúvidas e esclarecer a nossa comunidade, ao nosso município Maracanã, os órgãos que tem, para que serve, desmistificar e eles entenderem que muitas pessoas não sabiam o papel que vocês faziam, né? E como era feito, e como diz, amei os dados que ele trouxe para realmente mostrar no papel como... Que é muito fácil, como ela falou, criticar. É muito bom criticar, dizer que no trabalho não está realmente no dia a dia, não é isso? Sim, vamos lá, vamos finalizar aqui toda vez. Então é isso, gente. Agradecer a todos vocês, a toda a equipe aqui da podcast de vocês, a Leonor, que está lá todo dia a dia conosco aqui, a nossa equipe, como eu já falei, né, o nome de todos. E estamos à disposição para os próximos podcasts, né, os próximos programas, pode contar conosco. Muito bem, vamos lá, Leandro. Agradecer, né, também o convite, muito obrigada. Dizer que é muito importante, eu não acompanho como o Léo, mas eu tento. Mas, assim, gente, agradecer é muito importante, sim, para a comunidade, né? Ter essa informação, não só do Conselho Tutelar, mas todas as outras que vocês vêm trazendo, né? E dizer, né, principalmente para a comunidade, denuncie. Faça chegar até o Conselho. Não tenham medo, é anônimo, é sigiloso. A gente conta com vocês para continuar o nosso trabalho. Se não acertar o número do Conselho, que tem, inclusive, nas nossas redes sociais, no Instagram... liga pro Disque 100, Disque Direitos Humanos 100, que essa denúncia chega até a gente. Disque 100, como eu falei, né? Vai ficar no vídeo, vai ficar na descrição do vídeo. A gente já falou aqui os números, mas a gente vai deixar lá para vocês entrar em contato, vai deixar o número institucional e o Disque 100. E o e-mail também. Sim. Gente, pois eu queria agradecer, foi um prazer estar com vocês. Obrigado. Se Deus quiser, em breve, vamos ter novos assuntos. Vamos sim. Obrigada. A fala é delas!